Graça e paz, meus queridos. Que Deus os abençoe. João capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, que nos diz assim: Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o que importa é que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se você quer ter a vida eterna, só em Cristo Jesus. E para ter a vida eterna, você tem que se tornar um cristão em Cristo Jesus. A gente vê hoje que a maioria quer apagar o nome de Cristo da terra. O islamismo, prega que eles vão assumir a terra, que o nome de Jesus tem que ser apagado da terra, porque nós somos cristãos em Cristo Jesus. Cristão, a palavra porque acreditamos em Cristo, E o cristão tem que dar a sua vida por Cristo, viver por Cristo, porque ele é de Cristo. Então, não há outro meio de você, se desviar de Cristo. Só se você abandonar e dizer, eu não quero mais saber. Mas se você está com Cristo, a sua vida gira em torno de Cristo. Então, de dia é Cristo, de noite é Cristo, de manhã é Cristo, meio-dia é Cristo e Cristo o resto da vida, enquanto estiver vivo ou até quando ele voltar. Então, sua vida, e depois que ele voltar, sua vida, vai continuar sendo com Cristo e Cristo para sempre. Então, o mundo, desde o Éden, que o anticristo, a serpente, quis apagar o nome de Cristo. Então ele não queria, mas Deus teve um projeto que de uma mulher nasceu, gerou-se do Espírito Santo, que foi Cristo, que veio através de uma mulher de Maria e habitou entre os judeus, Então se fez homem, ele com véu de carne, a mesmo 100% homem, 100% Deus. Então venceu todas as lutas, Ele vai falar em João, se eu não me engano, João capítulo 8, Então que ele venceu o mundo, E deu essa liberdade para quem está nele também vencer. Então nossos passos giram em torno de Cristo. Então o homem tem a liberdade, ele tem seu livre-arbítrio, o homem, a mulher, o jovem, quem for, de ele ter uma escolha. Dele não há outro caminho, não há outro meio, de ele passar a não ser por Cristo, porque Deus, deu essa autoridade para o Filho. Hebreus capítulo 1. Então a gente vai ver que não há outro meio de salvação a não ser por Cristo Jesus. Então você pode ter vários caminhos, mas como assim já vi dizer, toda religião leva a Deus, mas toda religião leva a Deus mesmo. Então quando você acordar, vai estar lá no trono branco. Um dia você vai estar lá esperando essa decisão. E essa decisão, quem vai aparecer lá no trono branco, não vai ser muito boa, não. Mas o caminho é Cristo. Então, se você reconhecer o sacrifício na cruz de Cristo, reconhecer Ele como seu Salvador da sua vida, então você se entregar de corpo e alma para Cristo, eu garanto que a sua salvação, está garantida, porque todos aqueles que com a boca confessam, então, mesmo que nem Pedro, ele errou por 3 vezes, ele negou a Cristo por 3 vezes, então, mas Cristo teve misericórdia da vida dele. Então, hoje a gente somos sujeitos a errar, fracassar, mas o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, pelos dias que Deus nos deu, não sei se foi um dia, se foi horários, mas
temos que pregar a palavra de Cristo, falar do amor de Cristo, porque nós giramos em torno de Cristo. Nós somos o templo do Espírito. Então, você pode pesquisar, pode fazer o que for, né? Mas com a sua vida em Cristo. Hoje o que está acontecendo, às vezes a gente perde tempo, né? Olhando coisas que não convém, mas todas as coisas que nos apontam os últimos dias, é bom a gente estar com a visão para que nós não venhamos ser como as loucas, né? De Mateus 25. Mas que viemos estar sendo prudente, né, com as nossas lamparinas acesas, para na hora nós não ser deixado para trás. Então, agora em diante, acho que o cristão tem que viver em torno, né, da palavra, com os olhos abertos, para que não venha, né, se distrair, porque o inimigo quer que a gente se distraia a todo momento. Então, pesquise, né, estude, né, faça tudo, mas faça no conforme que a sua mente esteja sempre em Cristo Jesus. Trabalhe e sua mente esteja sempre em Cristo Jesus. Está viajando, que sua mente esteja sempre em Cristo Jesus, focado sempre, né, nesse momento que o seu nome pode ser chamado, ou você pode ouvir o soar da trombeta, né? Porque ele vem como ladrão. Então, que a gente não venha estar disperso, pensando em coisa que não convém, ou fazendo coisa que não convém, né? E deixando as coisas de Deus por lado, mas Jesus vem buscar aqueles que estão ligados, né, na sua promessa, que está focado com a sua mente nele. Então, há uma transformação de mente. Paulo deixou isso escrito lá em Romanos 12, né? Para que a nossa mente seja, né, transformada. Então, se a gente tem uma mente transformada, nós não vamos estar vacilando, pensando em coisas, brigando, né? Focando na promessa de Cristo, deixamos a confusão de lado, né? E viemos viver em paz com todos. Que qual se santificação nós não veremos a Deus. Nós sabemos que somos salvos pela graça, porque Deus nos deu essa liberdade que não merecia, não é por nós fazer nada, comprar nada, porque Jesus já fez isso na cruz. Mas temos que seguir os seus mandamentos, né? E andar nos passos que ele andou e que os apóstolos andou, e qual Paulo falou, segue meu também, os meus, né? As minhas pegadas também, porque Paulo andou sobre o caminho de Cristo. Então, que Deus abençoe.